nosso próximo bloco, né, sobre a atenção básica, a nossa política da atenção básica. E nesse bloco a gente vai falar um pouco mais da operacionalização. Na verdade, a portaria é bem grande e ela vai dividindo em relação aos temas. O tema que a gente vai abordar agora, mais precisamente, da parte operacionalizadora, são os princípios e diretrizes da atenção básica. Já dou a dica para vocês, sempre vão estar alinhados aos princípios e diretrizes do SUS. Então, a gente não tem como estudar nenhuma política se a gente não lembrar que os princípios do SUS, ou seja, a base filosófica do SUS, deve estar, as políticas, na verdade, devem estar em consonância com os princípios basilares do SUS, tá certo? Então, pensem sempre nisso, que os princípios de qualquer política, principalmente da atenção básica, estão alinhados com os princípios do SUS, porque é a nossa base filosófica, tá bom? Me acompanhe aqui nos slides. Então aqui, como eu já tinha falado, princípios e diretrizes da atenção básica. Lembrando que quando a gente fala princípios e diretrizes, princípios é a parte mais filosófica, menos mensurável, e diretrizes é o que dá forma para fazer acontecer os princípios. Já é uma boa dica, né, para quem está aí, que ainda fica em dúvida em relação aos princípios e diretrizes. Universalidade, então a gente não precisa nem falar tanto, né? É um princípio doutrinário do SUS e também um princípio da nova política da atenção básica, que é possibilitar o acesso universal e contínuo, ou seja, para todos, de forma contínua, a serviços de saúde de qualidade resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial. Então, prestem bem atenção aqui, a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção à saúde, que é a RAIS, acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação, outra palavra bem chave da atenção básica, e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. Então, preste atenção aqui em mim. A universalidade é um princípio doutrinário do SUS, certo? Descrito lá no artigo 7º da Lei 8.080 e também vem como um princípio forte na atenção básica. Na verdade, os 3 princípios da política da atenção básica são os 3 princípios doutrinários do SUS. Então, o que é universalidade? Acesso de todos, mas o acesso de todos de forma contínua e com ações de serviço de qualidade. Lembrando que, correlacionando para a atenção básica, a universalidade garante que a atenção básica seja uma porta de entrada aberta e preferencial. O que é porta de entrada aberta? Todo mundo pode ter o contato. Então, a gente sabe que a gente sabe que a gente trabalha, né, com o território adscrito, mas qualquer pessoa pode adentrar numa unidade básica e ser atendido. A gente não pode barrar nenhuma pessoa da porta de unidade de saúde porque não mora naquele bairro. Mas nós podemos atender essa pessoa, manter contato com a outra unidade ou fazer uma referência para que ele seja atendido onde ele tem a sua unidade de saúde, ou seja, dentro do território que ele reside. Isso ajuda, né, a 2 outras palavrinhas que eu grifei, a criação de vínculo e a corresponsabilização. Então eu sempre falo, o SUS já foi muito mais paternalista. Hoje o SUS trabalha com corresponsabilidade. Então o usuário também tem que entender esse processo de funcionamento da atenção básica. Ele sabe que ele tem um direito, na verdade nós temos que dizer a ele que ele tem um direito também. Nós temos que lembrar que a porta é aberta, que a gente vai resolver aquele momento, se não for um paciente, nem um usuário do nosso território, e se for, a gente vai resolver aquele momento e dar continuidade de forma contínua. Mas não só o serviço de saúde vai agregar essa capacidade de fazer acontecer as melhorias, mas o próprio usuário deve ter em mente a corresponsabilidade, ou seja, a saúde é minha, eu tenho acesso a serviços de saúde, o profissional faz a parte dele, mas eu também tenho responsabilidade sobre a minha condição de saúde. Eu não falo apenas da ausência da doença, a condição de saúde como um todo, principalmente porque mudar estilo de vida depende muito mais do indivíduo do que do próprio serviço de saúde, tá certo? Vamos cá. Equidade, então é um outro princípio da atenção básica que também coincide, né, com os princípios doutrinários do SUS. Não está descrito na íntegra, na verdade, stricto sensu, na Lei 8.080, mas todo mundo sabe que a equidade é um princípio doutrinário. E o que é que a atenção básica traz? Ofertar o cuidado reconhecendo as diferenças. Então, toda a questão de prova que vocês lerem, reconhecer a diferença, tratamento de acordo com as necessidades, vocês vão sempre tangenciar a equidade. As diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas.
considerando que o direito à saúde passa pela diferenciação social e deve atender à diversidade, ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outros. Então preste atenção aqui em equidade. Sempre falo, quem assiste minhas aulas, eu sempre digo o que eu gosto de alinhar a equidade. Equidade é justiça social. Não é não atender a uns, é atender aqueles que mais precisam de forma primordial, ou seja, primeiramente. Vamos dar um exemplo de uma metrópole, né? Nós temos metrópoles que têm uma área de grande periferia. E vamos dizer que o gestor municipal quer ampliar a cobertura da atenção básica nesse município. Ele vai começar pela zona, né, pelo território onde as pessoas não são SUS dependentes. Quando eu falo SUS dependentes, é aquele indivíduo que depende exclusivamente do SUS. E aquele indivíduo que tem um plano suplementar, né, o plano de saúde, ele não é 100% dependente do SUS. E isso não significa exclusão, até porque se ele escolher o plano de saúde, isso é uma opção própria, opção individual. Estou falando bem teoricamente, tá certo, gente? Deve estar falando, escolhe o plano de saúde porque o SUS não presta. Vamos dizer que em alguns lugares o SUS não veio para o que ele se propôs. E outros lugares, onde deu SUS, deu certo. Então pensem nisso. Então, quando uma pessoa opta para a rede suplementar, a gente sabe que foi a opção dele, ele tem direito ao SUS. Mas tem outros que, mesmo querendo, eles não podem pagar um plano suplementar. É o que nós chamamos de SUS dependência, que é aquele indivíduo 100% dependente do SUS. Então, o gestor, se ele trabalha baseado em planejamento, ele vai fazer diagnóstico situacional. Então, ele vai começar essa expansão e ou implantação da saúde da família ou da atenção básica nos lugares que mais necessitam. Tá? Então, isso é equidade. Eu vou ofertar a todos, universalidade, mas eu vou ofertar primeiro a quem mais precisa, certo? Então, fiquem atentos a isso. E não podemos ter nenhum tipo de discriminação no sentido de oferta de ações e serviços de saúde, principalmente na atenção básica, porque nós trabalhamos e atuamos com o indivíduo na sua essência, né? É interessante quando a gente está na atenção básica, eu sou apaixonado pela atenção básica, a gente recebe as pessoas da forma que elas saem de casa. Quando essas mesmas pessoas vão para um outro nível da assistência, a gente percebe que, às vezes, quando eu referencio, né, gestante, vão lá pegar comigo a ficha de referência, ela já vem até com outro tipo de vestimenta, que ela está indo para outro lugar. Então, às vezes, a própria unidade básica de saúde é uma extensão da casa da pessoa, se sente à vontade em estar ali. Então, isso é interessante, como a gente pode criar esse vínculo e fortalecer, e a equidade também tangencia você empoderar uma comunidade. Se a comunidade é agraciada por um bom gestor e ele vai implantar e ofertar de acordo com a necessidade, essa comunidade também vai ser parceira no sentido das ações que nós precisamos dentro do território, tá bom? Então, a equidade, além de ser um princípio doutrinário do SUS, também é um princípio da atenção básica. Vamos lá. Integralidade, da mesma forma, é um princípio do SUS doutrinário e também é um princípio da atenção básica. É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades das pessoas, da população adscrita, né, nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos. Então aqui eu vou sublinhar algumas palavras que eu preciso que vocês tenham em mente sempre que falar da atenção básica. População adscrita, grifem por favor, e observem aqui, né, o que a integralidade agrega, né, esse conjunto de ações e serviços que vão desde da prevenção, tá, até cuidados paliativos. E eu queria que vocês ficassem aqui atentos à redução de danos, porque a portaria, que é de 2017, ela já traz a redução de danos com mais força. Então, foca aqui. Quando falar em integralidade, vocês vão lembrar daquela velha situação, ver o indivíduo como um todo, mas não só como um todo biológico, cabeça, tronco e membros. Ver esse indivíduo como uma pessoa que pensa, que sente, que tem vivências, que tem historicidade,
que mora numa casa, essa casa mora também uma família, essa família mora numa rua, numa comunidade, e tudo isso interfere no seu processo de saúde e doença, ou seja, interfere nas condições e determinações da saúde. Além disso, quando se fala em integralidade, eu vou olhar como pessoa biológica, olhar como um ser social e vou ofertar o nível do sistema que ele realmente necessita. Então, a integralidade é um dos princípios mais amplos, porque ela perpassa pelo corpo, pela sua vida social, incluindo trabalho, alimentação, moradia, e também a ideia, né, de ofertar o nível do sistema de acordo com a necessidade. Eu sempre trago o mesmo exemplo para falar de integralidade. Imagine que uma paciente X chega na atenção básica para fazer a coleta de Papa Nicolau, do preventivo. Chegando lá, a enfermeira passa o espéculo, identifica uma leucorreia, um corrimento grumoso, e quando chega o resultado, ela já tratou, fez a abordagem sindrômica, quando chega o resultado do preventivo, não tem nada relacionado à malignidade, ou seja, relacionado à alteração celular para câncer, mas deu cândida. Na atenção básica, ela pode resolver aquele problema? Pode. Eu vou precisar referenciar, ou seja, encaminhar essa paciente para outro nível? Não. É só lembrar do encaminhamento responsável, porque a situação dela não exige um outro grau de especialidade, ok? Nessa situação. Mas vamos que a paciente Y procure a unidade de saúde e ao passar o espéculo, ao realizar a coleta, né, colocar a espátula de Aires e a escovinha para fazer a coleta, a enfermeira ou o médico percebe um sangramento em colo de útero e observa a olho nu uma vascularização muito intensa em colo. E essa paciente refere que tem história de câncer de colo na família. Essa paciente, quando chega o resultado, vamos dizer que deu uma alteração celular já avançada. Eu vou ficar com essa paciente só na atenção básica? Não, porque eu já foge da minha governabilidade, já foge do que eu posso entender como resolutividade. Então eu vou referenciá-la para o nível secundário, para uma colposcopia, uma possível biópsia com um profissional especialista. Então, duas situações diferentes onde a gente alcançou a integralidade, porque a gente ofertou o nível do sistema que essa pessoa realmente precisa. Então, além de olhar fisicamente, socialmente, vamos também ofertar o nível do sistema que ela realmente precisa. E aí a gente tem que corroborar com o quê? Com o nossa forma de referenciar de forma responsável, e lembrando que a atenção básica tem esse árduo papel, né, de identificar quem vai ser hierarquizado. Infelizmente, a gente sabe que na vida prática é um pouco mais complicado, mas o que vocês precisam saber é para a prova. Então, o SUS da prova é o SUS que todos nós gostaríamos. Até quem paga o plano mais barato de saúde ou o plano mais caro, eu gostaria muito de não pagar um plano de saúde suplementar, de só utilizar o sistema que eu tanto prego, eu tanto sou apaixonada. Mas em alguns lugares não deu certo. E ainda está caminhando. O SUS só tem 30 e poucos anos, então está em fase de maturação ainda, como uma grande política pública de saúde, tá certo? Vamos cá. Agora, as diretrizes. As diretrizes também são bem semelhantes às diretrizes gerais do SUS, mas aqui eu só quero que vocês façam uma divisão. Separem os princípios da atenção básica, que são 3. Universalidade, equidade e integralidade, que são os mesmos princípios doutrinários. Então, já faça essa caixinha mental aí e pronto. O que vier restante em relação a diretrizes são diretrizes da atenção básica, porque algumas vão parecer que são princípios lá gerais do SUS. Diretrizes da atenção básica, regionalização e hierarquização. Então, dos pontos de atenção da rede, tendo a atenção básica como ponto de comunicação, já falei isso diversas vezes, entre esses. Considera-se regiões de saúde como um recorte espacial estratégico, tá? É quase o mesmo conceito que nós temos de região de saúde, que é um espaço geográfico, só que nesse sentido aqui, não é um espaço geográfico constituído por municípios limítrofes, né? Aqui é um espaço
um recorte espacial estratégico para fins de planejamento, organização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada localidade. Então, quando fazemos esse recorte espacial dentro de um município, nós estamos criando áreas de abrangência, tá certo? E nessas áreas de abrangências, a gente vai recortar em microáreas, que é o espaço de atuação dos agentes de saúde. E a hierarquização como forma de organização de pontos de atenção da rede entre si, com fluxos, né, e referências estabelecidos. Então, regionalizar é recortar espacialmente, né, um território, lembrando que esse recorte não é só um recorte geográfico, é um recorte onde eu vou avaliar e vou aproximar por similaridades, por perfil de morbidade, por perfil socioeconômico, por condições de vida, porque não adianta eu agrupar ruas se essas ruas e essas pessoas que vivem têm vidas diferentes. Então, quanto mais a gente aproximar, melhor a gente tem, né, o nosso resultado do trabalho e o impacto para todo mundo. Territorialização e a descrição. Então, a regionalização e a hierarquização são mais amplas. A territorialização e a descrição da clientela estão bem mais na área operacional mesmo, né, dentro da atenção básica, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais. Tá vendo aqui? A atenção básica ela necessita de ações intersetoriais, com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço, estão, portanto, adstritos a ele. Bora lá, presta atenção aqui. Quando fala em territorializar, e vamos delimitar sim o espaço geográfico, lembrando que a gente não agrupa porque a gente quer, a gente agrupa por similaridades. É a essência do planejamento. Quando qualquer município é recortado em regiões ou distritos, é porque existe uma similaridade dentro daquela população, ok? E a descrever uma clientela, a descrição de usuários, significa que dentro daquele território eu vou ter uma população X, que a partir dali eu vou identificar os problemas daquela população, identificar o perfil daquela população e poder ter responsabilidade sanitária para toda essa população que é adstrita no território. Então, quando a gente começa a trabalhar com os determinantes e condicionantes da saúde das pessoas que vivem no território, nós estamos dizendo que temos uma população adstrita dentro daquele espaço. E essa população é o nosso público-alvo, que pode ser só de uma equipe, que uma equipe de saúde equivale a uma área de atuação, né? Mas as unidades de saúde podem comportar mais de uma equipe. Então, para cada equipe, uma área de atuação. Se eu tenho 3 equipes dentro de uma unidade básica de saúde, eu vou ter 3 grandes áreas, um território composto por 3 grandes áreas, e cada área é composta por várias microáreas. Isso vai depender também do gestor, porque hoje não existe um número mínimo nem máximo de agentes comunitários de saúde, como a gente já teve, tá certo? Então fiquem atentos a isso. Voltando aqui, população adscrita, que eu já falei praticamente tudo, população que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo, olha as palavras mais cobradas, e responsabilização entre as equipes e a população. É o que nós chamamos de responsabilidade sanitária dentro do território e para com aquela população que foi adscrita nesse território, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado, e com o objeto de ser referência para o seu cuidado. Então, preste atenção aqui. Quando a gente tem uma população definida, é muito mais tranquilo trabalhar. Trabalhar com demanda espontânea vai existir, sim, na unidade básica de saúde, porque existe a população flutuante, sempre. Tá? E, além disso, a unidade básica de saúde também é um ponto de atenção dentro da rede de urgência e emergência. Nós atendemos até o SAMU chegar. Então, a gente tem que dar o suporte até o SAMU chegar, mesmo às vezes em condições bem inadequadas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
Quando eu sei qual é a minha população, eu já tracei o meu perfil epidemiológico, eu sei qual é o público que eu vou trabalhar, eu vou construir uma agenda e vou ofertar uma bandeja de serviços, eu sempre chamo de bandeja ou leque de serviços, de acordo com aquela necessidade, ok? A demanda espontânea tende a se transformar em demanda organizada. Quanto melhor é o trabalho de uma equipe, menos pessoas que são descadastradas ou que não fazem parte de uma linha de cuidado longitudinal existem. Então, quanto melhor o trabalho de uma equipe, mais pessoas com retorno garantido dentro da própria sala existem. Isso é a descrever e se responsabilizar. Por exemplo, as pessoas sempre ficam em dúvida, né? Porque eu sempre afirmo, e os maiores estudiosos da saúde coletiva trazem, trabalhar na atenção básica é trabalhar com condições crônicas, não é doenças crônicas apenas, são situações que precisamos observar por um longo período de tempo. Se eu trabalho com condição crônica, que vai desde uma desnutrição até uma gestação, o tratamento de tuberculose. Então a gente tem que entender que condição crônica não é só doença. Nós temos pessoas que precisamos sim acompanhar por um longo período. Essa pessoa, essa família, ela vai ter um agendamento garantido. Então, faça a primeira consulta de pré-natal, no próprio consultório o retorno dela já é agendado. Isso é que a gente chama de demanda organizada. Claro que vai chegar aqueles para fazer marcação. E essa a gente vai tentar encaixar, né, perceber qual é a necessidade real dele e colocar dentro de uma linha de cuidado que mais se aproxima. E isso tudo vai acontecendo porque eu conheço o território, eu conheço quem mora nele e eu conheço a minha clientela, os usuários que ali vão. Tanto que quem trabalha na atenção básica pode até ratificar isso comigo. Tem pacientes, usuários do SUS, que praticamente a gente vê mensalmente. E a gente já sabe dos problemas, porque a consulta é retorno de acordo com a estratificação de risco, pode ser mensal, ou a cada 15 dias, ou a cada 3 meses, 6 meses, só que você lembra do indivíduo e lembra até quando a pessoa falta. Isso é interessante, é criação de vínculo, responsabilidade sobre os indivíduos e fazer também estimular que ele também entenda seu papel no próprio processo do seu cuidado, tá bom? Vamos cá. Cuidado centrado na pessoa, e aqui eu tenho dito muito para terem cuidado com esse centrado aqui, para não lerem, né, de forma friável e acharem que o SUS é centrado. Não, o cuidado é centrado na pessoa. Então, aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, ou seja, não existe um prato feito, existe atendimentos e atendimentos, cuidados e cuidados, porque as pessoas são diferentes. Que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre a sua própria saúde. E aqui vem muito a questão da educação para o autocuidado, não é? E seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. Então, quando a gente tem um cuidado centrado na pessoa, a gente não vai criar um prato feito e entregar para esse indivíduo. Não, vamos particularizar. Se eu centro meu cuidado em cada indivíduo, eu não vou ferir protocolos, nem diretrizes terapêuticas, mas eu vou alinhar a vida real dele. E isso é centralizar o olhar no indivíduo, ok? Quando a gente faz isso, quando a gente centra o cuidado na pessoa, a gente tem que lembrar de uma coisinha, da educação para o autocuidado. Sempre que nós tivermos oportunidade, na própria consulta, na sala de espera, estimular o indivíduo para que ele se cuide. O cuidado vai desde orientar a atividade física até orientar o uso racional de medicamentos, até dizer a ele a importância do retorno garantido, até dizer a ele que a higiene faz parte do processo de cuidado. Então, a educação para o autocuidado é o tempo todo, é um dos temas também mais cobrados. E não existe literatura vasta sobre isso, existe uma lógica prática e que nós temos que entender. Não ter mais o poderio do jaleco branco. Quem trabalha na atenção básica tem que passar a informação de como adoece, porque senão teremos uma população adoecida. A gente tem que explicar como aquilo aconteceu, até porque eles serão multiplicadores para outras pessoas e também vão colaborar no seu processo de cuidado. Consequentemente, os indicadores de saúde tendem a melhorar, ok? Vamos cá?
Resolutividade. Reforça a importância da atenção básica ser resolutiva, ou seja, resolver o leque de atribuições que são pertencentes, que pertencem à própria PNAB, utilizando e articulando diferentes tecnologias do cuidado. E coletivo. Aqui a gente vai lembrar das tecnologias leve, dura e dura, que nosso querido Emerson Merri criou e trouxe para a gente. Por meio de uma clínica ampliada, quando se fala em clínica ampliada, vocês vão lembrar não só de olhar o indivíduo na patologia, ou seja, não é um olhar do indivíduo no seu estado de doença, mas sim olhar o indivíduo como um ser humano que tem uma vida imbricada, um emaranhado de situações em relação ao trabalho, em relação à família, em relação a filhos, em relação à violência, em relação à falta, ou à escassez mesmo de recursos financeiros. Então, tudo isso é um olhar ampliado, e para olhar de forma ampliada, o trabalho em equipe multiprofissional com saberes interdisciplinares são a essência. E essa clínica ampliada deve ser capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas, ou seja, vínculo positivo. Não é ficar de mimimi, não, com o paciente. Não é minimizar. Vozinha, mãezinha, não é isso. O vínculo positivo é quando o indivíduo confia no seu trabalho e ele vai e sabe identificar quem é o profissional que cuida dele. E sanitariamente efetiva, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. Mais uma vez, o uso da educação em saúde para gerar a autonomia. Deve ser capaz de resolver, por favor, prestem bem atenção, a grande maioria dos problemas. Então, eu queria que vocês grifassem, deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros pontos da rede quando necessário. Então, preste atenção aqui em mim. Quando se fala em resolver a grande maioria, traduzindo, resolver os problemas mais comuns. Então, a atenção básica resolve entre 80% e 85% dos problemas mais comuns. Diabetes, hipertensão, verminose, desnutrição, tudo isso passa pela atenção básica. Mas os problemas que já não são tão comuns não são resolvidos na atenção básica, que é um percentual menor. E é essa lógica que a gente trabalha dentro da rede, dentro da hierarquização. Se funcionasse tudo como está no papel, e se os profissionais estivessem muito habilitados e envolvidos nesse processo, nós precisaríamos mandar só para o nível secundário e terciário pessoas com problemas que não são comuns. Porque os problemas mais comuns iríamos prevenir, através das ações de prevenção em saúde, e iríamos controlar através das ações de prevenção secundária e terciária, no caso de reabilitar. Mas quando a gente fala em problemas não tão comuns, a gente não vai lidar com isso na atenção básica. Mas isso não significa que o indivíduo vai ficar à toa, que ele não vai ter o vínculo com a unidade. O vínculo existe, o direito de ser atendido existe porque é SUS. O direito daquela unidade existe porque está no território onde ele mora. Logo, ele tem acesso, mas ele vai estar sempre tendo que ir para a atenção básica para que a atenção básica faça o seu referenciamento para os outros níveis. E os outros níveis também devem fazer o quê? Devem garantir o retorno, até para que esse paciente não fique o tempo todo indo para a fila de regulação. Então, o ideal de uma rede funcionando é que quando não haja resolutividade na atenção básica, ele vá para os outros níveis de atenção com encaminhamento responsável, utilizando a ficha de referência e contra-referência, e que os profissionais da atenção secundária e terciária preencham a contra-referência para que nós possamos ter ciência do que está acontecendo, qual vai ser a próxima consulta, porque nós estamos perto dele e temos agentes comunitários de saúde. Nós podemos, inclusive, fazer busca ativa. Então, a resolutividade, resumindo, é colocar a mão até onde a gente alcança. E a atenção básica consegue, se for bem organizada, resolver a maior parte dos problemas mais comuns de saúde, tá bom? Vamos cá. Longitudinalidade do cuidado. Pressupõe a continuidade da relação de cuidado
com a construção de vínculo e responsabilização entre os profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia. Diminuir risco de iatrogenia é prevenção quaternária, tá? Que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta da coordenação do cuidado. Então, quando se fala em longitudinalidade, é dar mesmo seguimento e cada vez mais conhecer esse indivíduo, para que a gente não incorra, né, a levar um dano ao invés de benefício. Então, toda a longitudinalidade do cuidado pressupõe o seguinte: eu vou trabalhar com uma mulher nos seus ciclos de vida. Isso é ter um cuidado longitudinal. Não significa que só a atenção básica vai fazer isso, mas a atenção básica é o local onde o vínculo vai existir, onde a sua história de vida vai ser conhecida para que a gente não leve o indivíduo, né, a ter o risco de iatrogenia. Lembre-se, iatrogenia é a prevenção quaternária. Coordenar o cuidado, acho que eu já falei até demais sobre isso. Elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção da rede, atuando como centro de comunicação, podem grifar, entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer desses pontos, através de uma relação horizontal. Por favor, sublinhe. Contínua e integrada. Então, quando se fala em rede, não se fala mais em nenhum ponto é mais importante do que o outro. Então, a relação entre os pontos é horizontal, ou seja, todos têm a mesma importância, mas a atenção básica é o centro de comunicação e a porta de entrada preferencial. E essa relação horizontal contínua e integrada tem como objetivo o produzir a gestão compartilhada da atenção integral, articulando também as outras estruturas da rede de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais. Então, coordenar o cuidado é uma tarefa da atenção básica. Eu espero não estar tão velhinha a ponto de conhecer isso na prática ainda, tá? Então, eu espero um dia dizer, poxa, o que eu falava está acontecendo. Então, quando a atenção básica for tão valorizada como é nas políticas, desculpa o desabafo, eu acho que o SUS deu certo, ok? Participação da comunidade, uma diretriz que é estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na atenção básica e a competência cultural do cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividade no seu território. Então, preste aqui atenção um pouquinho em mim. A Resolução 453, nas suas atribuições, nas atribuições do Conselho, lá na quinta diretriz, traz bem claramente que os conselhos de saúde devem ser espaços de divulgação de conhecimento. Então, o próprio conselho, se houver conselho local ou distrital, ele deve divulgar a importância da participação da comunidade. Não havendo, o próprio conselho municipal deve, né, tem por obrigação, uma das atribuições, socializar esse tipo de conhecimento, que é de dizer e deixar claramente que a comunidade participa da gestão, ela participa da execução, porque o resultado de qualquer ação é para a comunidade, sendo positivo ou negativo. Então, existe a necessidade de que nós profissionais e de que os próprios conselhos empoderem a comunidade. E aí nós estamos alcançando a diretriz da participação da comunidade e fazendo jus, né, ao direito do usuário e a exercer a cidadania também. Vamos cá. Então, ficamos por aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa é a parte primordial da nossa PENAB, tá? Não esqueçam, os princípios da PENAB são os mesmos princípios doutrinários do SUS. As diretrizes são praticamente todas as palavras mágicas, como eu chamo, que eu grifei durante toda a aula. Então, a gente vai ter resolutividade, longitudinalidade, hierarquização, regionalização, território, descrição de clientela.
Tudo isso, cuidado centrado na pessoa, tudo isso está no texto da própria PNAD. E eles transformam em diretrizes, ou seja, é a forma de colocar em prática os nossos 3 princípios: universalidade, integralidade e equidade, tá bom? Então, até o próximo bloco. Tchau, tchau.